paz do Senhor Jesus. Bom dia, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado para a glória do nome do Senhor. Amém. E hoje vamos a mais um versículo do dia, que está no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Amém. Que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que dizeis, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Então, a palavra-chave é: ainda que se levantem milhares contra mim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Amém. E ainda que nós estejamos nos dias mais difíceis da nossa vida, que nós estejamos vivendo dias de dor, de angústia, de aflição, Deus, Ele se levantará em nosso favor. Amém, irmãos? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Eu já até havia gravado um vídeo antes, falando sobre o nascimento da Juliana Vitória, né? Mas não ficou dando de uma forma que era para ser. Eu senti que não estava na vontade do Senhor. Então eu decidi excluir, gravar novamente, dessa vez um testemunho completo, com mais calma. Porque naquele dia estava um dia de muita luta, de muita batalha, então eu não consegui parar para assistir antes de postar, depois que eu fui ver que estava cortado uma parte. E as coisas de Deus, elas têm que ser feitas com sabedoria, com responsabilidade, com amor, com temor. Amém? Por isso, eu decidi testemunhar novamente sobre isso, né? Você que assistiu o outro, assista novamente. Você que não chegou a assistir o anterior, assista agora. Com certeza Deus vai falar com você através desse testemunho. E o Senhor me deu essa palavra, né? Depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne verei a Deus. E foi mais ou menos isso que aconteceu, irmãos. Foi um dia de muita angústia, dias de muita aflição, como eu havia falado para vocês, né? Ela era para ter nascido de cesárea às 40 semanas. Quando eu fui no hospital com o papel do médico, elas disseram que não, que ainda não era o tempo, que eu não tinha nada de dilatação, então podia voltar para casa e que o bebê podia nascer até com 42 semanas, né? De parto normal ou induzido, né? Então eu voltei para casa e passou, né, mais uma semana tendo dores, contrações, dores horríveis. Eu ia no hospital, eles me botavam lá nos procedimentos e me mandavam para casa porque diziam que ainda não era o tempo. Então chegou um determinado dia que elas disseram: volta no dia 13 de dezembro que nós vamos internar você. Observação: o prazo de nascimento normal era 2 de dezembro. A data prevista para o nascimento dela era 2 de dezembro. Amém? Então, ali nós já estávamos, já tinha passado do tempo, né? Eles dizem que sempre é 7 dias mais ou 7 dias menos, né? Então, ainda até o dia 13, né? Tive dores antes,
No dia 13, irmãos, eu não estava sentindo nada. Nada. Quando cheguei lá. Então, eles me botaram na sala de espera, porque não tinha nem quarto. Tinha que esperar. E aí eu fiquei na sala de espera, em observação. E então, quando foi à tarde, isso foi amanhã, pela tarde eu fui pro quarto. E ali começou o processo, né, de indução do parto. Mas lá no fundo eu já sabia que aquele parto induzido seria praticamente impossível. Porque eu não tinha forças, né, também. E o bebê muito grande para o meu tamanho, não estava compatível. E mesmo assim, né, o médico também já havia me orientado, né, sobre a possibilidade de uma cesárea. Então eu já estava, de certa forma, ciente de que haveria que ser feita essa cesárea. Mas, como eles são os médicos, né, eles têm um conhecimento maior, eu mãe de primeira viagem, meu esposo pai de primeira viagem, sem bagagem nenhuma, nós ouvimos aos médicos, né, e obedecemos aos procedimentos que eles nos orientaram. E nisso passou o dia 13 todo, dia 14 todo, aí no dia 14 eu comecei já a sentir dores mais fortes, mas mesmo assim, nada de dilatação. Tinha contração, mas não tinha passagem pro bebê. E nisso passou, então, dia 13, dia 14, né, e foi crescendo aquela angústia dentro de mim, sabe? Eu comecei a ficar angustiada, eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque eu comecei a ver que o bebê já estava começando a perder os movimentos. Eu comecei a sentir muita dor. Houve o rompimento da bolsa. Isso tudo no dia 14. E as dores vinham, o desespero aumentando. Teve um momento que eu chamei o pastor da congregação onde eu estava. Eu pedi que ele fosse lá, que ele orasse, que ele intercedesse pela minha vida e pela vida da Juliana Vitória. Porque eu comecei a ver os laços de morte ali naquele leito. Eu comecei a ver que ali havia uma contrariedade contra a minha vida e contra a vida dela. Então a gente começou a orar, a interceder, pedir a Deus, pedir a misericórdia, pedir a Deus que colocasse a mão. Porque eu comecei a ver que havia algo de errado naquele parto, porque elas queriam fazer um parto natural, sem soro, sem nada. E eu vi que ali havia algo de errado. Eu disse, isso não tá certo, Senhor. E eu comecei a orar, clamei ao Senhor. O pastor foi lá, orou, também determinamos, consagramos ela na minha barriga. E assim foi a noite do dia 14 para o dia 15 eu não dormi. Foi uma noite de muita dor, de muito sofrimento. Uma noite muito angustiante e ali eu sentia cada vez ela mais perdendo os movimentos, não se mexendo mais, minha barriga inchando e ninguém fazia nada. Cada vez que as enfermeiras iam lá, elas só diziam que era assim mesmo e me colocavam naquele MAP, né, que é para monitorar os batimentos do coração do bebê. E ali eu comecei a notar também que os batimentos dela estavam cada vez mais fracos. Então, quando foi pela manhã, né, era umas 7 horas, 7 e alguns minutos, entrou uma enfermeira já com mais idade no quarto, e ela viu a minha situação, meu desespero, a minha aflição, a minha dor, e ela disse, trocou o plantão, mãezinha, quer que eu chame a médica nova? Eu disse, sim, por favor, que eu não aguento mais. E nisso, irmãos, eu já estava vendo a morte. Eu já estava tendo aqueles reflexos de
tudo preto, aquela escuridão. E eu dizia pro meu marido, faz alguma coisa. Nós estamos morrendo, não deixa nossa filha morrer, não me deixe morrer. E aí nisso chegou essa médica nova. E ela perguntou, né, por que você não está em posição de parto? Eu nem sabia em que posição deveria ficar, porque eles não tinham me orientado sobre isso. Aí ela disse, vou examinar você. E quando ela foi fazer o exame do toque, ela disse, mãezinha, esse bebê já passou da hora de nascer faz muito tempo. Esse bebê já está em sofrimento de parto. E aí ela chamou mais 2 médicos para confirmar. E ali então, irmãos, foi tudo muito rápido, né? Eu lembro que eu ainda queria ir no banheiro e ela disse, não, mas já não há tempo para isso, né? Agora não há tempo para isso. Esse bebê precisa urgente sair daqui. E eu acho que em questão assim de 5 minutos eu já estava na sala de parto de cesariana. E ali eles foram me anestesiar, eu estava muito nervosa, a anestesia não pegava. Então, foram 3 doses de anestesia. Mesmo assim, eu senti a dor. Eu senti eles me cortando na hora. E mesmo eles perguntando se eu estava com dor, eu disse que não, porque eu entendi a gravidade da situação daquele momento. E então, às 8h13 da manhã do dia 15 de dezembro de 2017, a Juliana Vitória nasceu, irmãos. Ela nasceu com 3,545 kg, 52 centímetros, 5, amém? Nasceu de 41 semanas, mais 2 dias, como eu falei pra você, né? Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 41, então 2 dias em trabalho de parto, né? E como eu falei pra vocês antes, né? Ela precisou da UTI, né? Neonatal. Ela ficou 5 dias, pra glória de Deus. Eu vejo a mão de Deus, porque pela situação poderia ter ficado mais. Mas eu vi Deus em cada detalhe. Na vida da médica, na vida dos enfermeiros. No dia 15 eu vi Deus em cada detalhe, irmãos. E foi um momento de muita dor, muito sofrimento. Mas depois veio a alegria, veio a paz, né? Como diz aqui, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então, depois de muita dor, de muito sofrimento, eu vi Deus. Eu vi Deus em cada detalhe no nascimento da Juliana Vitória. Ela nasceu com asfixia mecânica. Ela não tinha choro. Ela nasceu branca, pálida. O choro dela era como um gatinho quando nasce. Aquele chorinho fraquinho, fraquinho, fraquinho. E eu lembro que eu não tive contato de mãe com o bebê. Aquele contato que eles deixam o bebê em cima da mãe, eu não tive. Foi tudo muito rápido. Ela precisou ir com urgência para a ANEL. Então, eu não tive fotos do nascimento dela. Só quem tem um vídeo dela é meu esposo, porque enquanto eles estavam preparando ela para a ANEL, ele pôde ficar ali do ladinho dela, mas também não pôde pegar, só pôde olhar. Então ele tem ainda fotos e tem um videozinho muito curtinho, né? Acho que tem uns 1 minuto e pouco ele tem. E eu, após isso, eu tive uma queda de pressão. Eu precisei também da UTI. Então, eu fui para a UTI dos adultos e ela para a UTI neonatal. Então, as primeiras 24 horas do nascimento dela, nós não tivemos contato de mãe e filha, né?
Eu lembro que eu acordei, já era quase meia-noite do dia 15, quando eu vim acordar, né? Fiquei apagada das 8h15, mais ou menos, porque eu só lembro deles falando, mãezinha, o teu bebê, né? E depois eu vi que eles levaram ela muitas pressas, então dali eu também... Aí que a anestesia foi fazer o efeito, então eu apaguei, não lembro de mais nada, não vi mais nada. Quando eu acordei eu já estava, né, no leito, com muitos soros, muitas medicações nos braços. E a primeira frase que eu perguntei é: cadê o bebê, né? Como toda mãe, eu acho que é a primeira pergunta, né? E aí primeiramente elas não me disseram que ela estava na UTI. Elas disseram que o bebê estava em observação, mas que elas já iriam trazer. E nisso se passou meia-noite, 1h, acho que eram umas 2h da manhã, quando elas me levaram pro quarto. E quando eu cheguei lá, só dava meu esposo. E automaticamente eu perguntei, né, onde está o bebê, cadê o bebê? Elas disseram que já iam trazer, Então o meu esposo falou, né, porque eu vi que ele estava estranho e eu perguntei: o que está acontecendo? Eu disse: tu já viu o bebê? Aí ele disse que já. Aí ele falou, né, que ela estava na UTI. Então eu disse: eu quero vê-la agora. E aí as médicas não queriam deixar, não queriam me levar, porque já era madrugada. Eu disse: não, eu quero ver ela agora. Aí eles me permitiram entrar 10 minutos. E quando eu entrei, ela estava toda cheia de aparelhos, nos pés, nas mãos, no nariz. E ali eu lembro que eu peguei na mãozinha dela e ela segurou com muita força. E eu disse: mamãe, a mamãe tá aqui, princesa. E ela segurou o meu dedo. E ali eu vi que ela começou a reagir, irmão, de uma forma, assim, que não tem explicação. Só Deus faz isso. Ela começou a reagir, ela começou a chorar forte. Em 2 dias ela já pôde mamar no peito, né? E no 4º dia eles fizeram os exames, já não deu mais nada, nenhuma normalidade, nada, irmãos. Ela saiu com 5 dias, com um corpinho perfeito, com a saúde restaurada, para a glória do nosso Deus. E nesse meio tempo também a tia do meu esposo, ela é cristã, ela é numa igreja de fé, e ela também estava intercedendo junto conosco, né? Ela consagrava a garrafinha de água, ela gravava o vídeo com a oração, eu assistia, pegava o copo d'água, consagrava e nós tomávamos juntas. E nós determinávamos a cura da Juliana Vitória, que toda a sequela do corpo dela ia bater em retirada. E assim foi. Ninguém entendeu, irmãos. Os médicos não entendiam, porque eles diziam que o estado dela, o quadro dela era grave, era gravíssimo. Mas que os exames dela não constavam mais nada de anormalidade. Então, com 5 dias, ela teve alta. E eles me deram encaminhamento para o posto mais próximo, porque eles disseram que ela ia precisar de um acompanhamento. Então a gente fez esse acompanhamento como foi determinado, mas para honra e glória do Senhor, ela não teve sequela nenhuma. Nada, para a glória de Deus. Hoje ela tem 4 anos. Ela é uma criança saudável, uma criança cheia de vida, cheia de saúde. Juliana só foi ao médico para fazer o acompanhamento. Graças a Deus. E no máximo, assim, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, que é o normal de uma criança. Mas tirando isso, irmãos, ela é uma criança saudável, cheia de vida, cheia de saúde. Então,
essa palavra se cumpriu na minha vida. Em meio a um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de incertezas, Deus, Ele pôs a mão. Deus, Ele pôs a mão. Ele nos livrou da morte, tanto eu quanto minha filha. E hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque ela é um milagre. Por isso o nome dela é Juliana Vitória, porque ela é uma vitória. Em meio a tanto sofrimento, Deus nos deu vitória. Amém? Então, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas de repente você é uma mãe, uma mulher que quer gerar, que tem o sonho de ser mãe e tem dificuldades em gerar. Confie no Senhor, porque Ele vive. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono da última palavra. Satanás tinha decretado a morte, mas Deus determinou a vida. E a vida com abundância, com saúde, com alegria. E ela é uma bênção em nossas vidas. Amém? Então, eu queria testemunhar para vocês que para Deus nada é impossível. E Deus usa quem Ele quer, ainda que seja no último minuto. Deus, Ele vem com socorro nos últimos minutos, amém. Ali mais alguns minutos. Por mais alguns minutos. Poderia ter acontecido pior. Mas Deus, Ele interveio no momento certo, na hora certa. E nos deu vitória. Para a glória de Deus, amém? Então esse é o testemunho. Espero que essa palavra tenha falado com você, que esse testemunho venha ajudar você a voltar a sonhar, a não desistir de lutar e a confiar em Deus. Buscar no Senhor, clamar ao Senhor. Mesmo em momento de dor, de angústia e de aflição, peça o socorro do Senhor. Que Ele virá te socorrer. Ele virá em teu favor. Assim como Ele veio em meu favor. Favor da vida da nossa filha, do meu esposo. E nos deu vitória. Nos deu o maior presente. O maior título que é ser um pai e uma mãe. Isso é maravilhoso. Isso não há valor nenhum que pague. Amém? Então, que Deus te abençoe. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever, deixe o seu gostei, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Venha fazer parte desta família de oração, de testemunhos, versículos. Venha fortalecer a sua fé ainda mais na presença do Senhor. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?